Então, boa noite para todos, obrigada por nos receberem sempre com tanto carinho e, portanto, já viram o tema, não é? Ao fazer esta abordagem de poluição e psicosfera, que eu digo já que é um texto de Joana de Ângeles, que tem tirado de um livro que tem exatamente este título, digamos assim, é um livro fantástico, mas ao fazer esta abordagem eu fiquei com, parti para esta reflexão que vou partilhar convosco, eu parti do pressuposto, e tenho essa noção, de que faço parte do problema da poluição e que, de alguma forma, o projeto, ou o convite, melhor, é que nós também possamos fazer parte da solução. E é toda a sequência é sobre esse assunto. Falar de poluição, hoje em dia, é tema tão vulgar, infelizmente, não é? Porque ele acontece constantemente e há vários tipos de poluição, mas nós vamos falar de um que é menos falado a nível geral, já que estamos num mundo muito materialista, em que para a maioria das pessoas o berço e o túmulo são o espaço da vida e não há nada para além disso, mas há muito mais de poluição do que aquilo que nós, para além daquilo que é mostrado e que é evidente e que aparecem nas notícias, etc. Há muito mais. E esse aspecto é abordado pela Joana de Ângeles, por isso eu escolhi o tema. Então, nesta procura, tive curiosidade de ver a palavra psicosfera, se existia nos dicionários antigos. Eu fui a um dicionário que lá tinha em casa, de 84, não faz parte, a psicosfera. Depois fui ver dicionários mais recentes e também vi que não é muito abordado, não é uma palavra que apareça. Por isso André Luiz diz-nos a doutrina espírita que é uma palavra criada por André Luiz. Efetivamente, num dicionário online, ela aparece, talvez por uso, ela já está a entrar na linguagem, mas não aparece muito. Portanto, enquanto que poluição nós ouvimos todos os dias, com muitas abordagens, a psicosfera não. E então nós também, todo o texto leva mais para a questão daquilo que envolve o planeta, onde nós estamos situados, que nos envolve em nós, em primeiro lugar, e depois no conjunto abrange o planeta. Portanto, é essa a temática. Então, eu vou servir aqui eu acho que passa assim, não é? Não? Não, faz mal, passa aqui. Se calhar não tem, não faz mal, eu passo aqui. Então, neste livro, Após a Tempestade, que certamente o centro também deve ter, é uma publicação da FEP, fala além da tempestade, e além da tempestade tem abordagens como, por exemplo, calamidades, vícios, paixões, delinquência, aborto, a eutanásia, a pena de morte, adversários, doenças mentais, obsessões, todas estas temáticas que estão relacionadas com o tema, o texto. E o texto é o terceiro texto do livro. Mas eu vou começar por trazer-vos aqui uma introdução de Joana neste livro. O livro é de 1974, o que significa que tem quase 50 anos. Vejam que aquilo que nós estamos agora a vivenciar, já há muito tempo esta parte, é verdade, mas agora muito intensamente, são coisas que já estão tratadas, no caso por Joana de Ângeles e outros autores muito antes, a doutrina espírita sempre muito à frente. Então diz-nos Joana de Ângeles nesta introdução: tempestades morais, económicas, sociais, rugem, ameaçadoras em toda a parte. A terra parece gigante nau batida e as criaturas aturdidas estertoram ou agonizam, choram, gritam, esbravejam e oram, algumas. A falência do materialismo é evidente, diz-nos Joana, responsável pelo estado atual das gentes e da civilização,
após galvanizar por pouco as multidões, o materialismo, claro, empalidece, bruxuleia ou oscila e logo morrerá. Após a tormenta, porém, a bonança abençoada da paz é o grito de esperança nesta introdução de Joana de Ângeles. E curiosamente, apesar de começar por aquilo que acontece, tempestades morais, económicas, portanto, todas essas situações. Eu peguei neste texto, que faz parte da introdução, e depois peguei no último parágrafo do texto, sobre o qual nós vamos refletir. E nesse capítulo 3, que nos fala de, exatamente, poluição e psicosfera, diz-nos, no último parágrafo, a terra sairá do caos que a absorve e voltarão o ar puro, a água cristalina, a relva repousante, o trinar dos pássaros, o fulgor do sol e o faiscar das estrelas, em nome do Pai Criador e de Jesus, o Salvador perene de todos nós. Então, quer dizer que há uma esperança, há uma luz ao fundo do túnel, quer queiramos ou não. Ou seja, está previsto que a Terra passará para essa situação. Então quer dizer que os seres que atualmente estão na Terra poderão não poder acompanhar até chegarmos lá. Também não sabemos quando é que vamos chegar lá. Havemos de chegar. Ou seja, a Terra há de chegar. Quem vai estar e vai chegar também, isso não sabemos de nós, quem o poderá acompanhar. É a evolução natural da Terra. Então quer dizer que aqui o convite que fica implícito é de que cada um tem que fazer a sua parte. E portanto nós não vamos aqui, e Joana de Ângeles também não faz, não está aqui a apontar se houve aquele decreto, aquela legislação que manda fazer assim ou assado, ou se os movimentos que tudo desenvolvem para levar a determinados fins. Não é isso que neste momento aqui nós vamos abordar. O que nós vamos abordar é a célula que nós somos, ser humano, podermos fazer alguma coisa para que nós mesmos nos eduquemos, possamos estar na Terra para ela atingir este patamar. E por isso, eu ponho esta imagem. E a imagem é onde o homem entra, onde está, o labirinto que ainda tem que percorrer, as saídas que tem que escolher para poder chegar àquele final. E o final é de esperança e é de luz. Não é? Portanto, é por aqui sempre que nós vamos. E para falar de números, também nos diz, a Joana de Ângeles também começa. Diga. Tá. Também, não faz mal. Também não dá. Mas nestes dados que saíram, que são de 2017, de uns estudos da Universidade de Geórgia, que faz uma comparação, só para um dos aspectos da poluição, entre o plástico que existe, não é? Que é produzido, e o correspondente, para nós termos uma noção, não é? Dos valores, a correspondência em, por exemplo, para não ir para os edifícios, nos elefantes. Quantos elefantes são necessários para a quantidade de plástico? É assim, astronómico. Portanto, é a realidade que nós temos. Vou falar? Então, continuando no mesmo texto, diz-nos assim a Joana: ecólogos de todo o mundo preocupam-se na atualidade com a poluição devastadora que resulta em detritos superlativos que são atirados nos oceanos, nos rios, lagos e terras inúteis circunjacentes às grandes metrópoles, como tributo pago pelo conforto e pelas conquistas tecnológicas. Ou seja, a evolução tecnológica tem o seu retorno, tem as suas contrapartidas, neste caso más, não é? Porque
Neste caso é uma poluição ambiente, mas também existe a poluição sonora, as substâncias venenosas, etc., independentemente das providências coletivas e das negociações ou acordos que estão a ser feitos. Portanto, esta toda a gente se preocupa, ou pelo menos aqueles que estudam o assunto, não é? Com essa poluição devastadora. Mas, diz-nos ainda, todavia o homem, e esta parte aqui é muito importante, nós vamos focar-nos exatamente neste lado, todavia o homem ingere e disparte, ou seja, distribui de certa forma mais terrível poluição venenosa quão irrefriável, graças ao cultivo de lamentáveis atitudes em que persevera e se compraz. Referimos-nos à poluição mental, que interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. E é esta questão da poluição mental, e poderão dizer, a maioria da população não sabe, mas nós que estamos na doutrina espírita sabemos. E por isso a nossa responsabilidade é enorme, exatamente porque, estando já com estudos diferentes, somos convidados, de certa forma, a que possamos atuar de forma também diferente. E eu estava ali a ver a vossa apresentação aqui antes das palestras, e todos aqueles convites, aquelas recomendações, estão todas neste sentido. Como é que a pessoa pode pensar, como é que pode sentir, como é que pode atuar para estar mais tranquila em si própria, porque esse é fundamental. Nós temos muitas células no nosso corpo, se uma estiver doente, certamente ela vai contaminar as outras. E também é por essa perspectiva, temos que tratar individualmente para depois passarmos para o todo, do individual para o coletivo, não o contrário. Portanto, aqui, intoxicando de dentro para fora e desarticulando de fora para dentro. E ainda continuando, nós temos aqui estas imagens que são apenas ilustrativas das emissões mentais. Eu sei que aqui também se fala bastante sobre a questão do pensamento e das energias do pensamento e da potência e que a vontade que leva ao pensamento pode atuar e como é que pode atuar, portanto, e estas duas imagens, uma individual, a outra mostra a natureza e é feita uma comparação exatamente nesse sentido. Estando a Terra vitimada pelo entrechoque de vibrações, porque somos todos diferentes, vivemos no coletivo, mas e na diversidade também, ondas e mentes em desalinho, como decorrência do desamor, das ambições desenfreadas, dos ódios sistemáticos, as funestas consequências se fazem presentes não apenas nas guerras externas e destrutivas, mas também nas rudes batalhas no lar, na família, no trabalho, nas ruas da comunidade, no comportamento. E hoje em dia, com a tecnologia à mão de toda a gente, que muitas vezes não sabe utilizar, ou que a utiliza com o seu sentir, porque sente desta forma, com ódios e verbalizando através da palavra formas incríveis de atuação, toda a gente tem acesso e nós verificamos, como hoje eu li uma pessoa do meu círculo que dizia o ódio campeia por todo o lado, nas redes sociais também. E isso também se expande, porque a pessoa partilha, ouve, lê, está a absorver essa matéria mental, porque absorve, fica com ela, se tiver a ler muito, não é? E, portanto, tudo isso se vai divulgando, se vai espalhando. Então, nós estamos a fazer poluição e estamos a aceitar poluição. Não só estamos a fazer poluição na forma como pensamos, e já vamos falar do pensamento,
um bocadinho, só com alguns slides, mas também com o sentimento que está associado, porque o pensamento tem sempre o sentimento associado, obviamente. Então, continuando, nas ruas da comunidade, no comportamento também. Então, esta imagem é exatamente aquela situação que parece que nós podemos ir buscar lá atrás, e o Evangelho fala disso, fala dos duelos. Ora, já não vimos as pessoas entrarem em duelo aí na rua, obviamente, fisicamente, mas o duelo continua a existir, só com outras formas diferentes. O duelo de confronto das ideias, e é bom confrontar opiniões, obviamente, mas com equilíbrio, não com guerra, não com o atirar, não é? O que é diferente. Quando ali atrás, no texto da Joana d'Angelo, dizia que hoje também acontece nos lares, nos locais de trabalho, etc. Portanto, não há muita caridade, não há muita paciência, como disse a Amélia no início. Não há. E também não há caridade. Não caridade não é só para os outros, é caridade também para o próprio. Porque se está a fazer e a pensar e a usar esses mecanismos que são maus para o seu organismo, também não está a ser caridoso consigo próprio. Então, é o confronto. E diz-nos então, continuando, intoxicado pela ira, vencido pelo desespero que agasalha, foge na direção dos prazeres selvagens nos quais procura relaxar tensões, tudo vale, porque o tempo é curto, adquirindo mais altas cargas de desequilíbrio em que se debate. O texto é de 1974. Então, cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo e cada mente é como um céu. Isto diz-nos nos Missionários da Luz, André Luiz, e eu vou buscar aqui um bocadinho sobre a psicosfera, no capítulo 13, sobre reencarnação. Ora, falemos da psicosfera, atmosfera psíquica, ou aulo psíquico, no dizer de André Luiz, no livro Evangelho em Dois Mundos. E ele diz lá que a partícula do pensamento está eivada dos sentimentos e desejos íntimos. E o capítulo é Alma e Fluidos. Então, se o pensamento é eivado dos sentimentos íntimos e dos desejos íntimos, e nós não nos conhecemos a nós próprios, alguém que conhece profundamente a si próprio? Ótimo, já está muito avançado. Nós andamos a caminhar para lá, mas ainda não nos conhecemos muito bem. Então, há muitas vezes a pessoa até pode parecer serena, calma, aparentemente, mas na realidade e no seu interior ainda não fez a transformação necessária, porque não tem o hábito de pensar bem, não tem o hábito de desejar bem. Olha e, por exemplo, tem inveja daquilo que vê, ainda que possa ter um sorriso muito abrangente, mas o sentimento está lá dentro. Então, se o pensamento, se a partícula do pensamento está eivada dos sentimentos íntimos e dos desejos íntimos, muita gente pode achar que já está bem, mas ainda não conseguiu fazer essa transformação interna, porque não refletiu. A questão também passa muito pelo refletir. Como é que eu atuei, o que é que eu pensei em determinado momento, como é que eu reagi a determinada situação, qual foi o meu sentimento, aquilo que senti naquele momento. Isso é uma reflexão que cada um deve fazer consigo, não tem que a partilhar. É sempre, pensamento é livre, não é? É só entre a pessoa e Deus. Aí há liberdade total. Então, cada homem, como cada espírito, é um mundo por si mesmo e cada mente é como um céu. E nós vemos, se há uma trovoada ou se há uma tempestade,
A água é benéfica para muitas coisas, mas também os raios podem ser destrutivos para algumas situações. E aqui a comparação que é feita por André Luiz é exatamente nesse modo. Quando diz, do firmamento descem raios de sol e chuvas benéficas para a organização planetária, mas também, no instante do atrito de elementos atmosféricos, desse mesmo céu procedem as faíscas destruidoras. Assim, a mente humana, no livro Missionários da Luz. Então, nós temos essa capacidade, esse poder, não é? Da mente. Por outro lado, ainda, e com outro, também nos Missionários da Luz, dela se originam as forças equilibrantes e restauradoras, da natureza nós as recolhemos, para os trilhões de células do organismo físico também. Ou seja, assim como a natureza nos dá forças equilibrantes, nós também, através da nossa mente, podemos criar condições restauradoras e equilibrantes para as células do organismo físico. Eu sei, o Lucas fez uma palestra lá na nossa associação em que falou exatamente deste assunto, portanto isto também já foi falado aqui. É uma situação recorrente, mas quando perturbada a mente, emite raios magnéticos de alto poder destrutivo para as comunidades celulares que a servem. Nós estamos a fazer muito mal a nós próprios. Como é que nós, se não nos educarmos e se não educarmos o nosso pensamento, que é evado dos sentimentos e dos desejos, se não fizermos isso, como é que nós podemos melhorar à nossa volta? Se nós não nos conseguimos melhorar a nós próprios, não é? E fazemos parte integrante, somos milhões no planeta. Somente o amor proporciona vida, alegria e equilíbrio. Também nos Missionários da Luz. Ainda trago outras duas frases. Nos mecanismos da mediunidade, também, André Luiz, a psicografia não é ali só Francisco Xavier, é também Valde Vieira, peço desculpa, não acrescentei. Queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inestancável das próprias energias. Então quer dizer que nós temos em nós as condições que necessitamos, não é? No próprio pensamento, para nos restaurarmos. Isto é duro nós ouvirmos, não é? Porque nós gostamos sempre é que venha alguém de fora resolver os nossos problemas, não é? Resolver as nossas situações, mudar o nosso pensamento, era assim como se fosse um chip, mudava, mas não é assim. Portanto, nós temos a responsabilidade. Por isso a doutrina espírita é dura, porque nos remete para a responsabilidade própria. Então, queira ou não, cada alma, queira ou não, acredita ou não, pensa ou não, esteja integrada, tenha ouvido falar, não interessa, a lei é para todos, é igual. Correntes vivas fluem do íntimo de cada inteligência, a se lhe projetarem no halo energético. Portanto, tudo aquilo que nós pensamos, que tem sentimento e desejo associado, projeta-se na nossa aura, no nosso halo energético, estruturando a aura ou fotosfera psíquica, que também é uma palavra de André Luiz, à base de cargas magnéticas constantes, conforme a natureza que lhes é peculiar. Se eu tiver determinado tipo e forma de estar e não educada ainda, e tiver raiva permanente, estou sempre a dizer mal, estou sempre a acusar os outros, etc., essa é a natureza íntima. Então, eu só posso projetar, só posso ter à volta um halo completamente desarticulado. Então podemos vir muito à casa espírita, alinhar, fazer o alinhamento, receber o passe, etc. Mas se a pessoa não fizer modificação, até pode vir ao passe dali uma hora outra vez, já está desarticulado. Porque a questão é receber, nós também recorremos ao medicamento para a dor de cabeça, mas o medicamento não cura a dor de cabeça. Não é? Atenua a situação, atenua o efeito, mas não vai à causa. A causa é a modificação na forma de estar e na forma de pensar.
difícil, por isso nós temos muitas vidas, temos uma vida, não é muitas vidas, é uma vida em múltiplas fases reencarnatórias para podermos fazer essa aprendizagem, que o façamos bem e rápido. De certa forma semelhantes, portanto aqui, à base de cargas magnéticas constantes, conforme a natureza que lhes é peculiar, de certa forma semelhantes às correntes de força que partem da massa planetária compondo a atmosfera que a envolve. Portanto, assim como nós temos uma aura, também o planeta tem uma aura. Depois no fundo tenho 3 imagens que lembram isso. Aliás, uma delas é já a seguir. Isto está no livro dos mecanismos da mediunidade, cargas elétricas e cargas mentais, capítulo 15. Então, quer dizer, um de nós fornece à atmosfera o suficiente para criar essa fotosférica, essa imagem do planeta. O que é que nós emitimos? Então, tudo aquilo que nós emitimos, pensamos, de uma forma mais agreste, não vai afetar, não vai poluir o planeta. Ainda não acabei o texto de Joana de Ângelo que vem a seguir. Portanto, isto foi só para falar da psicosfera individual, mas que também ajuda e favorece ou interfere na psicosfera do planeta. O planeta está mesmo muito doente. Cada vez mais as situações que aparecem e as guerras constantes, elas vão, por muito que as equipes espirituais trabalhem, só conseguem aliviar um pouco, porque o global é realmente muito pesado. E isto também se vê em alguns aspectos de agrupamentos que nós encontramos em algumas atividades, e já lá vamos. Então, Kardec, na Revista Espírita de 1867, em maio, fala-nos da atmosfera espiritual e diz assim: podem-se explicar certos efeitos coletivos produzidos sobre as massas dos indivíduos. O sentimento de bem-estar ou de mal-estar que se sente em certos meios e que não têm nenhuma causa aparente conhecida. O arrastamento coletivo para o bem ou para o mal. Os impulsos gerais, o entusiasmo ou o desencorajamento, por vezes, espécie de vertigem que se apodera de toda uma assembleia, de todo um povo mesmo. Então, e nós não temos na história situações de empolgamento que muitas vezes algumas pessoas conseguem levar grupos, não é? A atividades no coletivo extremamente perigosas, sim. E nós estamos a ver, olha, agora está a acontecer um jogo de futebol que deve ser assim um bocadinho muito de choque. E aí, porquê? Porque extravasam, é paixão. As pessoas deixam de raciocinar. Deixam de raciocinar, é paixão. E nas paixões, pronto, o raciocínio fica-se um bocadinho, é a emoção levada assim a um grau muito elevado. E, portanto, a psicosfera fica um bocadinho afetada. Então, eu vou trazer então estas 3 imagens. Se nós temos uma psicosfera formada por os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes ou desejos também, agregados numa família, nós temos também uma psicosfera da família. É o lar, não é? O ambiente do lar, onde cada um de nós tem responsabilidades. Se for, aqui é representado pela fábrica, mas pode ser o local de trabalho, também sabemos que a junção das várias individualidades presentes vai formar ali uma psicosfera. E uma outra, que por acaso a Lucas também tem a mesma imagem, que é esta, em que cada um de nós tem um campo à sua volta. O que é esse campo? Digamos que, se eu tiver um foco luminoso, por exemplo, uma vela, e enquanto ela for alimentada,
ela projeta uma luz e essa luz ainda se projeta durante alguma área. No fundo é o campo onde ela se projeta. Nós também. Nós temos uma emanação energética, é a nossa aura, que se junta às auras dos outros e que vou influenciar as auras dos outros e sou influenciada pelos outros. Este equilíbrio entre a pessoa deixar-se influenciar ou aprender a refletir, a parar e a pensar e ver se justifica ou não, porque eu posso agregar ao outro, mas é preciso que eu tenha consciência disso e o faça de uma forma responsável, digamos assim. Mas isto é normal, estas psicosferas unem-se, por isso formam depois a psicosfera do planeta. Voltamos ainda ao texto de Joana, Poluição e Psicosfera, e diz-nos ela: a poluição mental campeia livre, favorecendo o desbordar daquela de natureza moral, fator primacial, fator primeiro para as outras que são visíveis e assustadoras. O programa, no entanto, para o saneamento de tão perigoso estado de coisas já foi proposto por Jesus, o sublime ecólogo. Não é? Nós esquecemos disso. Então, tem depois uma imagem muito bonita quando diz: por onde passou, deixou concessões de esperança, bálsamo de reconforto, amenidade e paz. Os seus caminhos ficaram floridos pelas alegrias e abençoados pelos frutos da saúde renovada. Busca-o ao ecólogo maior. Faz uma pausa na terrível conjuntura em que te encontras e recorda-o. É o convite que nos faz Joana de Anjos. Para toda a enfermidade, ele tem a eficiente terapia. Para as calamidades destes dias, ele tem a solução. Ama e serve, portanto, como possas, quanto possas e quando possas. Não diz para nós irmos além, diz só aquilo que nós pudermos fazer. Porque, na realidade, todos nós precisamos de tempo. Ninguém pode alongar demasiado, não pode correr demasiado. Ninguém pode chegar onde ainda não conseguiu estruturar-se para chegar. Precisa de tempo. Também não podemos pedir ao outro que possa ir mais além do que aquilo que ele pode ir, porque se ele ainda não arranjou os mecanismos, as ferramentas para poder ir, temos que aceitar que terá um tempo. Nós também. Todos temos um tempo. Dizer que a pessoa está mais à frente ou não é relativo, porque depende das circunstâncias também. Muitas vezes nós achamos que já conseguimos ultrapassar determinadas facetas da nossa forma de estar e de repente há um acontecimento que faz com que tudo volte atrás e a pessoa reage de uma forma completamente diferente daquela que pensou. Mas temos este convite. Ele mostrou como fazer e o que fazer. E se pudermos buscar através de reflexão, da prece. Mas não é só a prece o quê? E a prece é o quê? É muito complexa a prece, porque se eu fizer o meu trabalho, aquilo a que eu me propus, e o fizer muito bem, eu estou em prece, porque estou a cumprir, estou a ser co-criadora. Então, cada vez que a pessoa tem responsabilidade naquilo que faz e tenta fazer o melhor que pode, aqui como possas, quando possas e quando possas. Se a pessoa está a fazer, ela na realidade já está em prece, ou não? Ou a prece é preciso aquele espaço para a pessoa parar e dizer, e fazer o pensamento? Não, nem sempre. Porque se eu mentalizar rapidamente e disser obrigada por alguma coisa que acontece, pode ser uma prece, não é? Portanto, a prece pode acontecer a vários momentos, sempre que a pessoa quiser, porque é uma atitude mental. E é uma atitude do procedimento mental, do pensamento,
que tem sentimento e desejo associado. E, portanto, é em prece. Muitas vezes podemos estar em prece sem aparentar estar em prece. Quando fazemos a sintonia com o bem, estamos em prece. E, portanto, sob esse ponto de vista, este texto também é muito rico. E para aquele texto já acabou, da Joana de Ângeles, mas tinha aquele último parágrafo que eu dei logo no início. Mas há aqui um livro em que Bezerra de Menezes, pela psicografia de Divaldo, nos convida, nos convoca, é o termo, é mesmo convocação, e diz-nos assim: fomos chamados por Jesus para tornar o mundo melhor. Nós não nos apercebemos da importância de estarmos no planeta nesta fase difícil que o planeta está a atravessar. E nós somos chamados, enquanto estudantes ou estudiosos da doutrina espírita, pelo menos em contacto com a doutrina espírita, somos chamados a participar para um mundo melhor, tornando-nos nós melhores. Fomos chamados por Jesus para tornar o mundo melhor. Observamos que a seara cresce, mas os trabalhadores não se multiplicam geometricamente como seria desejar, porque estamos aferrados aos hábitos doentios. Não é? Temos marcas, temos situações em que criamos hábitos e temos dificuldade em sair desses hábitos. Todos nós. Abandonemos as reações perturbadoras e aprendamos as ações edificantes. É o convite de Bezerra de Menezes. Então, esta imagem, em que estas duas coisas acontecem, nós influenciamos o planeta e o planeta influencia-nos a nós. Ok. Então eu resolvi trazer, lembrar, as pessoas podem ir à net à procura, podem não ter o livro. Há um livro que é de 1953 ou 54, de Jean Giono, se calhar alguns conhecem, O Homem que Plantava Árvores. Se puserem O Homem que Plantava Árvores no Google, vão à procura, e há um vídeo que foi premiado, teve um Oscar de animação, recebeu um Oscar de animação em 1988, creio eu. Portanto, basta procurar. E nesse vídeo, com a animação, é contada a história. Então, eu só tirei assim um apontamento da história para vos trazer, porque senão o vídeo é grande e meia hora, portanto não dava para trazer. Diz assim: Jean Giono escreveu este conto lendário nos anos 50 do século XX, 1950, com a esperança de desencadear um programa de reflorestação a nível mundial que promovesse a regeneração do planeta. Uma mensagem muito à frente do seu tempo, 1953. Inspirado em acontecimentos verdadeiros, traduzido em diversas línguas e largamente difundido pelo mundo inteiro, O Homem que Plantava Árvores é uma história inesquecível sobre o poder que o ser humano tem de influenciar o mundo à sua volta. Nós muitas vezes pensamos que somos, mas o que eu fazer ou não tem grande importância, é só mais um ato, somos insignificantes. Não é assim. Não precisamos de estar em lugares de destaque para fazer isto ou aquilo. Nós podemos fazer a nossa parte no local onde estamos. Conta a história de um homem bom e simples, um pastor, Bouffier, que em total sintonia com a natureza faz crescer uma floresta onde antes era uma região árida e inóspita. Confinado ao seu isolamento por opção, porque ele o filho tinha morrido e a mulher também, portanto ele isolou-se para os Alpes, para uma zona dos Alpes, e
e tinha as suas ovelhas, cerca de 30 ovelhas. Confinado ao seu isolamento por opção, este homem era feliz em semear, entre aspas, sem buscar nada em troca. Com as suas próprias mãos e uma generosidade sem limites, desconsiderando o tamanho dos obstáculos, faz do nada surgir uma floresta inteira com um ecossistema rico e sustentável. As sementes por ele plantadas, eu já falo sobre isso, representam a esperança de que podemos deixar para trás um mundo mais belo e promissor do que aquele que herdamos. Damos conta de 2 homens, é aquele que conta e é o pastor. Um é capaz de transformar o mundo com a sua atitude, no caso o pastor. O outro observa, que é quem escreve o livro, que faz esta viagem e encontra aquele pastor e vai observando, que observa o resultado e reflete sobre o mesmo, que é aquilo que nós também podemos fazer. Esta reflexão leva a que o leitor, neste caso, também reflita e levante questões. Aconselho a verem, a história vale a pena, porque é incentivador. E então o autor, que é muito jovem, resolve andar por um longo caminho e, perdido nesse caminho nos Alpes, ele fica sem água e fica muito preocupado porque já não tem água e procura e não encontra, até que depois vê um vulto e se aproxima e percebe que é o pastor que anda com as suas ovelhas, e o pastor dá-lhe a água do seu cantil. Com isso, acaba por ir para a casa do pastor. Não era uma cabana, era uma casa construída em pedra, o pastor não era pessoa, como solitário que era, não era muito de conversas, mas ficaram ali e ele foi observando e reparou que ele, no fim da noite, depois da refeição, ia buscar bolotas, escolhia as melhores bolotas, aquelas que tinham algum defeito ele punha de lado, mas escolhia aquelas que estavam mais perfeitinhas e fazia montinhos de 10 bolotas. Quando tinha 100 bolotas, pôs num saquinho e levava, e no dia seguinte o observador verificou que ele punha as bolotas na água e as levava depois para o campo. E quando as ovelhas pastavam, ele, com o ferro que levava, ia para um campo mais afastado e escavava a terra e punha a bolota, e depois mais à frente ia e punha outra bolota, e já tinha plantado cerca de 20.000 em 3 anos, e contava continuar a semear as bolotas, e depois fez outra com outras árvores. Portanto, a história começa aqui, e com isso, ao fim de algum tempo, as árvores começaram a crescer e aquela paisagem transformou-se. O autor volta, entretanto vai para a guerra, em 1914, a guerra. Entretanto, ao fim de algum tempo, resolve fazer o mesmo percurso e vai encontrar o pastor, e o ambiente é completamente diferente. As árvores tinham crescido, ele tinha, entretanto, tinha mudado a plantação e, portanto, aquilo tudo tinha mudado. Com as plantas, com as árvores, ele tinha conseguido fazer uma diversidade, tinha provocado uma diversidade de ação naquele terreno, porque ele já tinha mais gente a viver, já tinha outras situações que depois se associaram, exatamente porque ele plantou árvores. Vale a pena ler, portanto, a história, porque é muito bonita e é muito... E fica aqui a questão, nós sozinhos, pequeninos, mas todos podemos fazer alguma coisa, e é o incentivo. Portanto, em vez de sermos muito influenciados pelo mundo e essa influência ser menos boa, podemos nós provocar a influência para o mundo, na nossa ação, no nosso caminho e até na nossa família e com aqueles que nos são mais próximos. Também o Centro Espírita faz isso. Então, esta é a bibliografia. Muito obrigada.